Esta está sendo gravada. Boa, Agora esta chamada está fazendo anotações. boa noite. Nós iremos falar hoje sobre as religiões e como elas trabalham sobre a morte. Quais são os conceitos, quais são as teorias sobre a morte? Como nós sabemos, a morte é uma das únicas certezas da existência humana e, ao mesmo tempo, uma das experiências mais desafiadoras de se compreender, enfrentar e simbolizar. Eu diria que é a parte mais difícil de todos os seres humanos, é a sua relação com a morte. É de uma complexidade muito grande. São poucas pessoas que tentam abordar este conteúdo e não conseguem. E a morte, ela lembra muito dor. Então, as pessoas, elas ocultam esse conteúdo das suas vidas. A morte, biologicamente, ela é definida pelo encerramento das funções vitais, como uma parada das atividades cerebral, do batimento cardíaco ou da respiração. A morte ultrapassa os limites da biologia ao tocar dimensões profundas como a subjetividade e a cultura. Então, quando se toca na relação subjetividade, ela tem N dimensões no nosso inconsciente. E na cultura é muito interessante como as sociedades elas vão trabalhando a morte de forma que a morte ela até pode caracterizar as estruturas de uma sociedade. É muito interessante. De acordo com Morin, 1970, a morte é uma realidade concreta e um objeto de pensamento tanto simbólico quanto filosófico, sendo simultaneamente temida, negada, elaborada e ressignificada em cada sociedade. Como eu falei anteriormente, a morte ela é ocultada, sendo ocultada como conteúdos de discussões, ela pode ser muito temida. Eu diria que é o maior medo do ser humano é a morte. Ela pode ser negada, ela pode ser elaborada, reelaborada e ressignificada em cada sociedade e por cada indivíduo. A morte e o morrer. Nós vamos ver aqui alguns teóricos para a gente poder compreender quais são as experiências biopsicológicas e espirituais em relação à morte e ao morrer, né?
De acordo com Arrieira, no livro de 2016, ele coloca a morte como uma experiência biopsicossocial e espiritual, sendo vivenciada de maneira singular por cada indivíduo e coletivamente quando nós colocamos as questões sociais. Do ponto de vista psicológico, ela evoca sentimentos de finitude, de perdas, de impotência e rupturas de vínculos, né? Quando se perde um vínculo, se tem questões psicológicas muito graves, muito sérias. Às vezes, você pode desencadear sintomas psicossomáticos e psicopatológicos em relação à morte e o morrer, né? Do ponto de vista social e cultural, envolve rituais, normas e expectativas que estruturam a forma como lidamos com a perda, né? Então, como eu já abordei um pouco nos conteúdos anteriores, que nós trabalhamos até a música Drão, que foi uma perda de vínculo amoroso, né? Então, desse ponto de vista, cada um tem as suas experiências, tem os seus ritos e rituais em relação às suas perdas, e cada um trabalha a sua perda de acordo com as suas estruturas, de forma como ela lida com esta perda, tá? Psicologicamente, são sentimentos de impotência diante de uma ruptura de vínculos, e do ponto de vista social e cultural, envolve os rituais, os ritos, como nós iremos ver na próxima aula sobre as questões de rituais, os funerais rituais e os ritos que acontecem dentro do processo da morte. Do ponto de vista social, como eu já coloquei, né, ela envolve os rituais, as normas, as expectativas, as formas como lidamos com o processo da morte. No campo espiritual e filosófico, né, mobiliza perguntas existenciais sobre o sentido da vida, da dor, da transcendência e do legado, né? As questões espirituais e as questões filosóficas, elas estão muito presentes e elas discutem as questões existenciais de qual seria o sentido da vida e qual seria o sentido da morte. De acordo com as pesquisas de Pessine e Bertachini, né, a sociedade moderna ocidental
tende a esconder a morte, transformando-a em um tabu que reforça a ilusão de controle e nega a própria fragilidade humana. Quer dizer, psicologicamente isso é bom? Não. Eu diria até que a morte ela deveria ser trabalhada dentro da escola como temas transversais, como é trabalhada a sexualidade, como é trabalhado o meio ambiente, e por que não ser trabalhado um tema como esse, que muitas crianças, às vezes, perdem os seus pais, seja num acidente, e não sabe como lidar com a morte. O adulto não sabe, imagine a criança, que vai perder esse vínculo eterno. Né? Porque a pessoa morre, ela sai. E como é que o adulto vai explicar essas ausências? Então, dentro da nossa sociedade, hoje, nós tendemos, né, ocultar ou esconder a morte, e a morte se torna um tabu. Então, isso não é bom. O que nós deveríamos trabalhar isso é desde cedo, para que a morte não seja tão temida, para que a morte não seja tão assustadora, porque nós crescemos, nós nascemos, nós aprendemos a engatinhar, nós aprendemos a andar, nós nos tornamos criança, adultos, idosos, velhos, e, consequentemente, a morte chega para todos nós. Mas nós tentamos negar isso a todo ponto, a todo momento. Nós não sabemos lidar com essas questões. Então, a morte ela precisa ser discutida, ela precisa ser analisada. O terapeuta do luto, ele precisa compreender que todos nós temos uma finitude e que ele tenha técnicas de como trabalhar a finitude de um vínculo, seja ele por morte, seja ele por uma ruptura amorosa, seja ele de qualquer forma, nós precisamos discutir e entender que nós somos finitos. Então, nós precisamos compreender tudo isso. E, dentro da nossa sociedade, nós precisamos criarmos, não é, eu poderia dizer que nós precisamos institucionalizar a morte e não negá-la, porque ela faz parte da nossa vida, tá? Então, e discutir, colocar isso, uma discussão pública em relação a esse tema. E, de preferência, eu diria, como psicanalista, como neuropsicopedagoga, nós precisamos discutir isso até na sala de aula. Com a criança, existe um tabu muito grande de se trabalhar sexualidade no ensino fundamental menor. Imagine colocar dentro da transversalidade o conteúdo a morte e o morrer.
Será discussões e discussões que talvez daqui a 50 anos isso passe pelos conceitos educacionais. Ter ou não ter este tema para ser discutido. Eu achei muito interessante nós colocarmos, né, para discutir um pouco sobre as religiões e como cada uma introduz o tema morte, né? Então, eu coloquei as religiões mais conhecidas, tá? Através do mundo, e entre elas o cristianismo, o vodu, as religiões africanas, que o vodu é uma religião de origem africana, o hinduísmo, o judaísmo, para que a gente possa compreender quais são os fundamentos e as origens sobre a morte, tá? Depois que nós estudarmos, o próximo conteúdo que irei trabalhar é sobre os rituais funerais, que é muito interessante, tá? Eu estudei agora recentemente, né? Qual seria o conteúdo que eu poderia abordar, porque é muito extenso, tá? Mas já está tudo selecionadinho para vocês, né? O cristianismo ele tem uma origem no século I, na Palestina romana, a partir das pregações de Cristo, né? Os fundamentos é que Cristo é o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade pelo amor, pelo sacrifício e a ressurreição, né? Você morre para a vida eterna. Esse é um dos fundamentos do cristianismo. E os princípios, né? É o amor ao próximo, o perdão, a humildade, a fé e a caridade. Quem já leu o livro de Sigmund Freud sobre o mal-estar da civilização, ele faz uma crítica sobre os princípios do cristianismo. Na próxima aula, nós iremos ver quais são as críticas de Sigmund Freud. Eu não tenho certeza se a Micheline já deu esse conteúdo para vocês. Todas as religiões, elas têm normas e condutas, né? E uma das normas e condutas do cristianismo é seguir os ensinamentos da Bíblia, que é o livro da religião cristã e que traz todos os fundamentos dos ensinamentos sobre o amor ao próximo, praticar os sacramentos, como o batismo, a Eucaristia, né? Evitar o pecado e buscar sempre o arrependimento. Qual é a minha postura diante dos outros? O outro, né?
amar e respeitar, mesmo até os inimigos, e oferecer ajuda. Qual é a minha postura diante de Deus? Adoração, oração, obediência e gratidão. Essas são as normas e condutas da religião, do cristianismo, da religião cristã, que é seguida por Jesus Cristo. Dentro do cristianismo, nós podemos analisar os aspectos psicológicos, e dentro dos aspectos psicológicos, nós temos o confronto emocional na ideia da vida eterna e o reencontro com os entes queridos. O luto, ele é atenuado pela esperança de uma ressurreição à vida eterna. Incentivo ao perdão e à reconciliação antes da morte. No momento da morte, é o momento em que você está diante dos seus entes queridos e você, se tiver algum processo de rancor, de raiva, de não estar se comunicando com determinados membros familiares, você tem a questão da reconciliação antes de morrer. E quais seriam os aspectos culturais? Os funerais, com ritos específicos. No cristianismo, nós temos a missa, nós temos o velório, nós temos a procissão até o cemitério, tá? O uso de símbolos como velas, flores, cruz, tá? E nós temos a data da memória, onde todos os cristãos visitam seus entes queridos, que é o dia de finados. Esses são os aspectos culturais em relação à morte, né? Existe todo um funeral, todos os ritos, todo um processo de uso simbólico, de representações simbólicas que vão caracterizar, né, culturalmente o processo do morrer, né, a morte em si. Então, existe toda essa gama de aspectos que acontecem dentro da religião cristã. E quais seriam os aspectos sociais, né? A comunidade apoia a família enlutada com orações, com visitas. Existe um ritual dentro das famílias cristãs nordestinas que durante os 7 dias as comunidades, os vizinhos frequentam a família do enlutado, onde se acende uma vela, que é a vela de 7 dias, e as pessoas vão fazer orações, rezar o rosário, né? Isso é um aspecto social em relação à morte
dentro da religião cristã. São rituais coletivos que vão fortalecer laços comunitários. E as igrejas, elas funcionam como espaço de acolhimento. E dentro dos aspectos espirituais, a morte para os cristãos não é o fim, mas é uma passagem para outra existência, quando se fala em ressurreição, tá? Mas dentro do processo de espiritualidade existe, né, o céu, o inferno, o purgatório como destino pós-morte. Né? O purgatório, eu diria que seria o julgamento final, onde todos os cristãos irão passar pelo julgamento final. E neste julgamento final é colocado a você o arrependimento, né? Onde aquele que se arrepende, ele sobe aos céus. Tá? E dentro do aspecto da espiritualidade, a religião cristã ela enfatiza a salvação pela fé e pelas obras. As obras são as atitudes, o caráter diante do outro. Então, dentro da espiritualidade, a morte não é um fim, mas é uma passagem. E, através dessa passagem, existe um processo de preparação para que você chegue ao reino de Cristo, tá? Que é a questão do arrependimento, onde você tem por livre-arbítrio a escolha do céu ou do inferno. O islamismo, ele é do século VII, ele é da Arábia Saudita, ele foi fundado pelo profeta Maomé. Tá? Dentro dos fundamentos, Deus único, que é conhecido como Alá, Maomé como o último profeta, e o livro sagrado, que é chamado Alcorão, que ele tem as revelações de todos os processos e fundamentos e princípios da religião islâmica. É uma das religiões que vem crescendo no mundo, tá? Está quase chegando ao mesmo percentual entre os cristãos, que é considerada a maior religião do mundo, tá? O islamismo ele está próximo da religião cristã. Seus princípios é o monoteísmo absoluto, a justiça, a misericórdia, a submissão à vontade divina. Esses são os princípios fundamentais da religião islâmica. As normas e condutas são cumprir os 5 pilares do islamismo, que é a fé, a oração,
a caridade, o jejum no Ramadã e a peregrinação a Meca. Todos os anos a gente assiste no Fantástico essa peregrinação da religião islâmica, que para eles é a parte principal, eu diria mais importante, né? Que é a peregrinação à Meca. Uma das normas é evitar o álcool, os jogos de azar e práticas imortais. Qual seria a postura diante do outro, que é a questão do respeito, a hospitalidade e a justiça? A postura diante de Deus é total submissão e confiança na vontade divina. Essas são as normas e condutas da religião islâmica. Quais seriam os aspectos psicológicos, né? A morte, ela é como parte de um decreto divino. Ela é aceita com resignação, totalmente diferente da religião cristã, onde você, por mais que você compreenda que exista uma ressurreição para a vida eterna, ainda assim existe um medo muito grande sobre a questão da morte. A esperança no paraíso como um alívio para a dor, né? Quais seriam os aspectos culturais? É um enterro rápido, geralmente em menos de 24 horas, corpo lavado e envolto em mortalhas brancas, sepulturas simples e que todas elas sejam voltadas para a Meca. Então, isso são os aspectos culturais que para eles são de extrema importância. E vocês já podem ver as características e as diferenças entre o islamismo e o cristianismo. Dentro da espiritualidade, né? Existe o julgamento final por Alá, existe o paraíso e o inferno descritos de formas vividas, a importância de boas ações e fé, que também existe na religião cristã. O social, a comunidade participa do funeral e das orações fúnebres. Tá? Como também a solidariedade, a família, as visitas e doações. Nós iremos falar um pouco sobre a religião também judaica, tá? Que ela é a partir da aliança de Deus com Abraão, está no Antigo Testamento, dentro do livro do cristianismo. Já o judaísmo só existe o Antigo Testamento, até hoje eles aguardam, né? O Deus de Israel. Então, um dos fundamentos é o Deus único e o pacto com o povo de Israel, os princípios, né? Que é a justiça, a fidelidade ao livro Torá,
e uma vida ética. No cristianismo, nós temos a Bíblia Sagrada, no islamismo, nós temos o Alcorão, e no judaísmo, nós temos o Torá, que ainda é o Antigo Testamento, que encontra-se fundamentos dentro do cristianismo. Quais são as normas e condutas, né? Cumprir os 613 mandamentos do Torá. No cristianismo, nós temos 10 mandamentos. Guardar o sábado e as festividades judaicas. E existe a alimentação do casket. Eu não sei a pronúncia correta, mas existe no dia dos festejos este tipo de alimentação. Qual seria a postura diante do outro? Né? Respeito, hospitalidade, solidariedade. E qual seria a postura do judaico em relação ao seu Deus? Oração, obediência à lei divina e gratidão. Então, esses são os princípios, esses são as posturas diante de cada um dos deuses. No judaísmo, nós temos a oração, a obediência e a gratidão. Já no islamismo, é a submissão e a fidelidade ao único Deus. Quais são os aspectos psicológicos? A morte é uma parte da ordem divina, aceita com dignidade. O luto é vivido com intensidade, mas com limites temporais. Bem interessante. Com limites temporais. Quais são os aspectos culturais? É um enterro rápido. O período do luto, ele tem uma estruturação, como já coloca aqui que o luto, aqui nos aspectos psicológicos, ele tem um limite temporal para que isso aconteça. O uso de roupas rasgadas como sinal de perda é uma característica cultural, tá? Quanto aos aspectos da espiritualidade, a ressurreição, um mundo vindouro, ênfase nas memórias e boas ações. No aspecto social, as comunidades elas visitam e oferecem refeições aos enlutados, tá? Rezar o cadasque e fortalecer os laços comunitários. Isso é de extrema importância. Tá? Então, são os aspectos de cada uma dessas religiões. Por que, que nós temos, enquanto terapeuta, temos que conhecer as religiões? Porque o terapeuta ele precisa conhecer para que ele possa dar o acolhimento de acordo com a religião a que o seu paciente pertence. Ele não pode simplesmente falar de algo onde a religião daquele paciente não pertence a seu mundo. Então, o acolhimento é de acordo com as
estruturas das religiões a qual o paciente pertence. E isso deve ser respeitado. No hinduísmo, né, há mais de 3.000 anos atrás, no Vale do Indo, na Índia, né, quais são os fundamentos? O ciclo do nascimento, morte e renascimento, guiado pelo karma. Qual é o objetivo final? É a libertação. Né? E quais são os princípios? A verdade, a não violência, a compaixão e os deveres. Isso faz parte da religião hindu, de origem na Índia. As normas e condutas, né, desta religião, o respeito aos deuses e aos textos sagrados, que é o Vedas. Os rituais diários de peregrinação, pureza do corpo e mente. Então, isso são normas importantes dentro dos rituais hindu. Qual é a minha postura diante do outro? Tá? O respeito a todos os seres, já que todos possuem alma. Então, qual seria a postura diante dos deuses? Devoção e cumprimento de rituais. Então, na religião hindu, não existe só um Deus, mas existem deuses. E uma parte que é importante é o cumprimento desses rituais. E que esses rituais precisam ser respeitados. Quais são os aspectos psicológicos? Nós não podemos nos esquecer, como terapeutas, que existem os aspectos psicológicos, né? O alívio na crença da reencarnação, morte como transição para outro corpo, não um fim definitivo, como é o cristianismo. Você morre para uma vida eterna, mas é fora da Terra. Aqui você morre, a morte é uma transição para outro corpo, que é chamado de reencarnação. Tá? Quais são os aspectos culturais? É a cremação como prática predominante, os rituais de purificação e oferendas, que acontecem dentro da religião hindu. A espiritualidade, que é o ciclo de renascimento. E quando você renasce, existe a libertação espiritual. A vida presente influencia o próximo nascimento, influencia o seu karma. Tá? Quais são os aspectos sociais? A família e a comunidade realizam juntos os seus rituais.
Datas de homenagem aos mortos fortalecem vínculos. Tá? Então, em cada religião existem rituais, em cada religião existe a espiritualidade, que algumas são semelhantes, outras são totalmente diferenciadas umas das outras, e que nós precisamos conhecer e respeitar cada uma delas, porque o nosso paciente, quando ele chega no set analítico, ele precisa ser acolhido. E esse acolhimento é sem preconceitos e sem discriminações em relação às outras religiões. Então, nós precisamos conhecer, compreender e entender, enquanto terapeuta do luto, as religiões. O budismo, que também é de origem na Índia, fundada por Buda, Siddhartha Gautama, tá? E um dos fundamentos é a vida impermanente e marcada pelo sofrimento. E a superação desse sofrimento é pelo caminho do meio. Né? Existem os princípios que são o quarto nobre verdades e o nobre caminho do óculo. Então, esses são as origens, os fundamentos e os princípios budistas. Quais seriam as normas e condutas? Né? A prática da compaixão, da generosidade e da meditação. O que se deve evitar, enquanto budista? Evitar matar, roubar, mentir, condutas sexuais impróprias e intoxicação, que é o uso de drogas psicoativas. Qual seria a minha postura diante dos outros? É a compaixão e a não violência. Qual seria a minha postura diante do sagrado? Não há um Deus criador. Busca-se pela iluminação, pelo seu ser. E os aspectos psicológicos? Aceitação de impermanência reduz o apego e o medo. As práticas de meditação ajudam a lidar com a perda. E os aspectos culturais, né? São rituais que variam entre países, como Tibete, Japão e a Tailândia. As cerimônias de 49 dias para guiar a consciência do falecido. É muito interessante como o budismo, ele lida, né, com esse processo das cerimônias, os 49 dias para guiar consciência do falecido a um mundo de consciência, a busca do eu. A espiritualidade, que é a reencarnação condicional pelo karma. O objetivo é alcançar o nirvana, que é o fim do ciclo de renascimento.
Dentro dos aspectos sociais, nós temos os monges, que participam dos ritos e aconselhamento em relação aos familiares. As comunidades praticam méritos dedicados aos falecidos. Tá? Se nós prestarmos atenção, cada aspecto social ele traz consigo uma característica de como a sociedade trabalha a questão da morte. É nos aspectos sociais que a gente vê como cada sociedade estrutura a morte e o morrer. Tá? Então, a morte ela é nomeada, ela é ritualizada, ela é caracterizada de acordo com as suas sociedades. Vamos ver um pouco das religiões de matriz africana, que ainda existe um preconceito muito grande entre o candomblé, a umbanda, os orixás, oxalás. Existem os dogmas que a vida é um dom de Ororum, a morte é o retorno a Orum, que é o mundo da espiritualidade. Os fundamentos é a morte não rompe vínculos com a comunidade espiritual. Os ancestrais, eles protegem e guiam os vivos. Tá? Olha a diferença entre as demais religiões. E quem conhece as matrizes africanas sabem que elas são extremamente voltadas aos processos naturais, e vocês vão perceber. Os ensinamentos divinos é o respeito aos ciclos naturais da vida e aos espíritos dos antepassados. Existem rituais de passagem para garantir uma boa travessia e integração ao mundo da ancestralidade, dos ancestrais. Tá? Então, esse é o tratamento em relação à morte nas matrizes africanas. Os ensinamentos divinos são os respeitos aos ciclos, né, de vida e aos espíritos dos antepassados. A gente também vai ver um pouco disso nas religiões de matriz indígenas. Tá? Quanto ao tratamento da morte, existem rituais de passagens para garantir essa boa travessia, tá? De integração com o mundo ancestral. E as tradições indígenas, né? O Deus é o espírito da natureza. A morte é o retorno à Mãe Terra e aos espíritos guardiões. A alma ela continua vivendo em outro plano, mantendo relação com a sua comunidade. Tá? Os ensinamentos é viver em harmonia com a natureza,
garante uma boa acolhida no mundo espiritual. Tratamento com a morte são festas, cantos, dança, celebrar a continuidade da vida. É interessante como os indígenas eles têm uma visão muito profunda sobre a mãe terra, a mãe natureza. E eles não têm uma ambição como homem civilizado, no sentido de acumular bens, de acumular terras, porque os indígenas, eles matam para se alimentar, e este alimento é dividido em comunidades. Então, o respeito à natureza é totalmente diferente de como o homem que se considera civilizado, né, trabalha a natureza, porque o homem ele devasta a natureza. É diferente do homem enquanto ser indígena. Uma outra religião de raiz africana e que ela está em vários outros países é o voodoo. Ele está aqui próximo no Haiti, no México, em Cuba, tá? E ele significa espírito e divindade. Né? E ele foi levado ao Caribe, especialmente ao Haiti, durante o período de escravidão. Tá? Misturou-se muito com elementos do catolicismo impostos pelos colonizadores franceses, né? Que os santos católicos eles foram associados, né, às entidades voodoo. A mesma coisa aconteceu, né, com o sincretismo religioso entre os africanos, tá? Para que os escravos negros pudessem fazer os seus rituais, eles tiveram também que misturar as suas religião com os elementos do catolicismo. Existe onde é que eles estão mais presentes? Né? No Haiti, ele também é praticado em Cuba, na República Dominicana, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, no México, né, que eu esqueci de colocar aqui, e nas regiões da África. O voodoo, ele é muito, ele está presente nesses países. Qual seria a cultura e visão de mundo dos voodoos? Né? Vê o universo como interligado entre o mundo físico e o mundo espiritual. A morte não é uma ruptura, mas é uma passagem para o mundo dos ancestrais, né, que acontece nas outras religiões, tá? Algumas aqui que nós já vimos. Os mortos, eles continuam influenciando a vida dos vivos. Os rituais, eles vêm com músicas, com dança, com transes,
fazem parte da comunicação com os espíritos. Se vocês forem assistir alguns filmes, né, eles mostram muito essa questão. Tem até a festa dos mortos, né, que é muito interessante. Se eu não me engano, no México, ele tem o Dia dos Mortos e é festejada com festa, com parece um carnaval. Tem animações, tem dança, tem transe, tem tudo. Eu vou tentar me lembrar o nome do filme para me passar para vocês. Tem o Deus Supremo, que no francês chama Bon Dieu, que é bom Deus, é o Criador, né? Tem os intermediários, que é Loas, os espíritos que atuam entre Deus e os humanos, tá? Tem o ciclo da morte, que após a morte, a alma passa por um período de transição. São rituais que ajudam o espírito a chegar em paz ao mundo ancestral. As cerimônias, que são chamadas de despedida da alma, que libertam o espírito do corpo. Tá? É muito interessante, né? Às vezes você tem medo quando você vê a passagem, né, de como eles trabalham a morte, e às vezes por falta de conhecimento, você acha que aquilo é trabalhado só com maldade, mas existe toda uma fundamentação, existe toda uma história, todo um arcabouço teórico, né? Se a gente for analisar antropologicamente a morte, a gente vai ver estudos brilhantes e maravilhosos em relação a esse conteúdo que nós tentamos tanto negar e que ele faz parte da vida. É a única certeza que nós temos enquanto ser humano, é a morte. E é o mais desafiador no sentido porque nós temos medo em relação à morte. A celebração dos mortos, eles têm data, como o Dia dos Mortos, que é 1 e 2 de novembro, que são marcados por festas, oferendas, músicas, comida para todos os ancestrais, né? Os templos e cemitérios tornam-se pontos de encontro espirituais, né? E as celebrações são feitas nesses templos e nos cemitérios. E uma síntese, né, da vida voodoo, que a gente pode concluir o conteúdo de hoje, é que é de origem africana. Essa origem africana mantém um forte vínculo com a ancestralidade. A morte é vista como passagem, a alma continua ativa e próxima dos vivos, tá? Existem os rituais que garantem essa boa travessia e evita que os espíritos se percam, tá? E a comunidade, ela mantém viva a memória e o contato com os ancestrais, tá? Então, isso é muito interessante, tá? É de extrema importância para o terapeuta do luto, sim,
É de extrema importância para o SET analítico quando você se defronta com o seu paciente em momento de dor. Sim, você precisa ter um conhecimento das religiões. Sim. Então, o terapeuta do luto, ele precisa ter um embasamento teórico sobre a morte, o morrer, as religiões e como elas trabalham a morte enquanto passagem e como é que se dá esse processo dessa passagem. E qual seria a fala, o discurso em relação ao outro que está em processo de dor. Tá? Eu queria agradecer a atenção de todos, me colocar à disposição para os questionamentos. Eu sei que já são 21h13, não sei se o Márcio vai dar esse processo, eu sei que a aula é só 1 hora, mas eu me coloco à disposição de todos vocês. Meu muito obrigado.